Olá, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo e amiga da Igreja do Jardim Europa e demais amigos de onde quer que sejam. É uma honra, é uma alegria iniciarmos juntos essa jornada de oração e de estudo da Bíblia. Quero lhe dar as boas-vindas a este primeiro movimento evangelístico, este primeiro movimento de oração que a igreja promove, e é uma alegria muito grande poder compartilhar com você alguns momentos nestes vídeos programados. Meus irmãos, aproveite esses 10 dias para iniciar uma jornada que não deve ter fim. Como eu sempre costumo dizer, não acredito em semanas de oração, em 10 dias de oração. Eu acredito em vidas de oração, em pessoas que se debruçam sobre seus joelhos diante de Deus e clamam e colocam o seu coração, a sua vida diante do Senhor todos os dias. E eu quero clamar, eu quero chamar, eu quero convocar a minha igreja para se unir a mim nesses 10 dias e vamos juntos orar, vamos juntos implorar, vamos juntos pedir para que o Senhor venha sobre nós e o Senhor fale conosco e nos oriente nesses dias, para que sejamos uma só voz, para que possamos viver esses últimos dias da história desse planeta na certeza de que o Senhor está perto de voltar. E eu acredito nisso e eu creio nisso, e eu quero convidar você a viver essa certeza comigo também. Ao longo desses 10 dias nós vamos ouvir mensagens poderosas falando a respeito da alegria e da certeza que temos da necessidade de um crescimento espiritual e de uma vida especial com Deus. E hoje eu quero convidar você a orar e a clamar a Deus por um crescimento integral, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às adversidades. Feche os seus olhos comigo, vamos orar. Querido Pai, estou aqui com meu irmão, com a minha irmã, com os meus amigos de fé, e nós estamos aqui para lhe implorar, para clamar ao Senhor por justiça, por misericórdia, por tua bondade, que o Senhor olhe para cada um de nós e realize a sua vontade em nossa vida. Não somos nada, somos menos que pó, mas queremos nos colocar em tuas mãos para que pela graça de Jesus Cristo, pela comunhão do Santo Espírito, pelo teu amor, nós possamos viver aqui na terra, aguardando esperançosos na promessa do retorno de Jesus. Nós nos colocamos em tuas mãos, Senhor, também, para que sejamos luzes, para que sejamos instrumentos, para que sejamos porta-vozes dessa esperança para outras pessoas. Fala conosco através da tua palavra neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos que imitar Jesus em tudo, não é isso? Lá em Lucas, no capítulo 2, verso 52, na sua Bíblia diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. A vida cristã, ela é um constante crescimento, e ela precisa crescer de maneira integral, assim como Jesus crescia. Crescia em sabedoria, crescia em estatura, crescia em graça. Ele crescia de maneira física, ele crescia de maneira mental, ele crescia de maneira espiritual e de maneira social. E ele crescia mesmo em meio às dificuldades, às adversidades em que ele vivia. E eu queria apresentar hoje para você um caso de sucesso na Bíblia, um case de sucesso, um homem chamado Daniel, que viveu traumas, que viveu dificuldades, que viveu situações terríveis, mas não deixou que nenhuma dessas situações impedisse que ele tivesse um crescimento integral em sua vida. Você sabe, né? Daniel foi chamado para o ministério numa terra completamente desconhecida, Babilônia. E ao ler Daniel capítulo 1, você percebe que Daniel foi submetido a um trauma físico assustador. Ele foi castrado, ele foi tornado eunuco, ainda adolescente.
Para quem entende do que eu estou falando, isso trazia um trauma enorme para sua masculinidade. Daniel, ele foi feito eunuco porque os reis, as pessoas, os homens que assim o serviam ao rei, precisavam ter decência na sua postura, né? Não podiam fazer gracinhas em relação às rainhas e tudo mais que você possa imaginar em relação à corte. Esse trauma físico trazia repercussões muito grandes na vida de um adolescente. Situações físicas, mas também situações emocionais, questões hormonais que afetavam o corpo, que afetavam a mente, problemas de falta de energia, muitas vezes sentimentos de inferioridade, perda de identidade. Mas Daniel, na sua juventude, tomou a decisão de cuidar do seu corpo para honrar a Deus. Lá no capítulo 1 de Daniel, verso 8, a gente lê que Daniel resolveu firmemente não se contaminar. A confiança de Daniel em Deus era tão grande que mesmo diante dos traumas físicos, ele sabia de que não tinha controle sobre alguns problemas que ele enfrentaria no seu corpo. Mesmo assim, ele decidiu manter-se puro, manter seu corpo puro diante de Deus. Claro, além das questões físicas, ainda assim os traumas emocionais. Além da questão de ser eunuco, Daniel ali era um escravo diferenciado, com privilégios, mas ainda assim era escravo. Daniel foi levado cativo, ainda jovem, retirado da sua terra natal, forçado a viver em Babilônia. O transporte de escravos era de maneira traumatizante. Os prisioneiros eram acorrentados, forçados a fazer marchas longas, de longas distâncias, a pé, presos, deslocamentos bruscos. Isso era terrível, além da castração, que era algo devastador na mente do adolescente. Então, Daniel resolveu manter a sua mente firme e focada em Deus. Daniel manteve equilíbrio emocional, sabedoria notável. Diz a Bíblia em Daniel 1 que a sua sabedoria passava dele e dos seus amigos 10 vezes mais do que os seus outros colegas que vieram de outros lugares. Ele manteve a mente clara, a sua identidade enraizada em Deus, porque Daniel confiou em Deus, confiou a sua vida ao Senhor, colocou suas emoções nas mãos do Senhor e permitiu que Deus desse equilíbrio à sua mente. Daniel manteve a sua saúde física controlada, as suas emoções controladas e também Daniel decidiu ter crescimento espiritual. Uma derrota de uma nação para outra era um trauma espiritual. Não era só a vitória de um povo contra o outro, não era só a vitória de um exército contra o outro, não era a ocupação de uma terra por outra. A vitória de uma nação para outra era a vitória de um Deus para o outro. Parecia que os deuses babilônicos haviam vencido o Deus de Israel. E isso trazia um trauma espiritual para os israelitas. No entanto, Daniel se recusou a demonstrar desconfiança, recusou a demonstrar falta de fé. Ele não permitiu que essa adversidade abalasse a sua confiança em Deus, até porque ele sabia que Deus não falhava. Foi a falta de fé do povo que fez com que Deus retirasse a sua mão. Para manter o equilíbrio espiritual, o que Daniel fazia? Daniel orava 3 vezes ao dia. Em várias vezes no livro de Daniel, nós encontramos Daniel orando, Daniel 2, Daniel orando com seus amigos para que Deus revelasse o sonho do rei. Daniel 6, Daniel orando quando seria lançado na cova dos leões. Daniel 9, Daniel orando, confessando os seus pecados, o pecado do povo. Além da oração, nós encontramos também Daniel jejuando, tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 10. Essas disciplinas espirituais fortaleciam Daniel para enfrentar as lutas que o mantinham em pé. Como tem estado a sua fé, meu irmão? Como tem estado a sua vida de oração? Quanto tempo faz que você não realiza um jejum? No próximo sábado nós teremos oportunidade de fazer 10 horas de jejum.
uma oportunidade para nós treinarmos a nossa mente, o nosso corpo, para dedicarmos essas horas de refeição para Deus. Abrir mão daquilo que é para nós e dedicarmos todo esse tempo para o Senhor. Daniel precisou aprender, através do sofrimento, da dificuldade, da luta, a crescer em todas as áreas da vida, assim como Jesus. E é claro, no seu aspecto social, tanto o aspecto de ter perdido família, cultura, identidade, Daniel se agarrou a amigos que valiam a pena, amizades que tinham o mesmo compromisso que ele, e isso é muito importante, meus jovens. A Bíblia fala que nós temos que nos afastar das amizades que nos corrompem. Então, se você tem alguma dificuldade quanto a isso, se afaste dos amigos que te afastam de Deus. Daniel se juntou a pessoas que tinham a mesma finalidade, o mesmo propósito, a sua mesma identidade espiritual. Daniel orava, Daniel jejuava, Daniel tinha uma alimentação saudável, Daniel tinha amizades corretas, e isso fazia com que Daniel crescesse como Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, preservando a sua identidade como cristão, preservando a sua identidade espiritual, mesmo em meio a um mundo secularizado, mesmo em meio a um mundo desafiador, mesmo em meio a um mundo cheio de problemas que nos desafia a todo momento. Nós estamos vivendo num mundo assim, e Deus está chamando homens e mulheres que se comprometem com Ele e querem viver a vida ao lado dele. Você é este homem, você é esta mulher, meu jovem, minha jovem, meu irmão, minha irmã. Deus está te chamando para um compromisso com Ele. Não fale, permaneça firme, permaneça fiel, se agarre à oração, faça jejum sempre que puder. Busque a palavra de Deus, busque estudar a Bíblia Sagrada, tenha a sua lição sempre pertinho de você, se agarre em Deus e Ele vai cumprir os desejos do coração dele na sua vida. Você tenha um ótimo dia, uma ótima noite e que Ele te abençoe ricamente. Um grande abraço. Vamos orar? Amado Pai, é bom estar em sua presença e saber que mesmo em meio ao mundo caótico como vivemos, nós podemos ter esperança, nós podemos ter fé, nós podemos ter crescimento espiritual, crescimento intelectual, crescimento mental, crescimento emocional. Coloque em nossa vida confiança, coloque em nossa vida fé. Ajuda-nos a dedicar mais tempo à oração, ao estudo da Tua Palavra, a escolhermos melhor os nossos amigos, a dedicar mais tempo ao jejum, a nos comprometermos mais com a Tua causa, com as Tuas coisas em nossa vida. Guarda-nos, Senhor, para Ti, em nome de Jesus. Amém.